Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre um tema que existe bastante dúvida ainda, entre os irmãos, principalmente quem está começando na fé, até mesmo os irmãos que às vezes já estão há algum tempo na igreja, sente ainda muita dúvida referente a isso. Nós vamos estar falando hoje um pouquinho, vamos colocar nessa semana uma playlist sobre jejum, sobre o que a gente precisa saber sobre o jejum. Se é jejum ou se é um sacrifício de tolo, o que está sendo feito, qual é o jejum que agrada a Deus, para que serve o jejum. Então a gente vai estar abordando nessa semana alguns tópicos sobre o jejum, para retirar as dúvidas. E caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, coloca nos comentários que a gente vai estar, na medida do possível, respondendo, retirando as dúvidas de cada irmão. Amém? Então nós vamos começar hoje sobre jejum ou sacrifício de tolo, porque muitas das vezes, por não saber a forma correta de fazer um jejum, acaba se fazendo sacrifício de tolo, ficando sem comer, passando fome, mas não agradando a Deus naquilo que Deus verdadeiramente quer. Nós vamos começar aqui hoje pelo livro de Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Aleluia! Aqui Deus manda, o profeta Isaías falar para o povo dele. Eles estavam jejuando, eles estavam questionando a Deus, por que eles estavam jejuando e Deus não estava ouvindo, por que eles estavam jejuando e estavam passando por tudo aquilo que eles estavam passando. E aí Deus então manda responder para o seu povo, que eles estavam fazendo um jejum que não era o jejum que Deus queria. Eles estavam fazendo sacrifício de tolo. Por quê? Porque lá em Eclesiastes 5:1 fala que Deus não quer sacrifício de tolo. E aí eles estavam pensando que estavam agradando a Deus, e às vezes isso acontece até nos dias de hoje. Por quê? Por não saber, acaba fazendo, achando que está fazendo o melhor, e não é o que Deus quer, não é o que Deus pediu. E aí está fazendo o quê? Fazendo sacrifício de tolo. Só passando fome, deixando de comer, mas não está agradando ao Senhor. E aí Deus mostra que por que ele não está se agradando. Ele diz que o povo estava tendo contendas e debates. Eles estavam jejuando, mas para contendas e debate. Muitas das vezes, a gente levanta um propósito e o diabo fica furioso. Então ele vai fazer de tudo para que eu e você tenha contendas dentro da nossa casa, vai fazer com que o marido fale algo para poder irritar a esposa, ou que a esposa fale algo para irritar o esposo, e vice-versa, com filhos, com pais. E aí o que acontece? Se a gente não vigiar, nós vamos fazer só o sacrifício de tolo. Por quê? Porque vai começar a brigar, discutir, bater boca. Perdeu, entendeu? Perdeu o seu propósito diante do Senhor, o seu jejum diante do Senhor. Por quê? Porque é para fortalecer o espírito e não a carne. Quem gosta de briga, quem gosta de contendas, é a carne. Não é o espírito. O espírito, ele quer paz, ele quer amor, ele quer perdão, ele não quer saber de confusão. Então a gente está fazendo o quê? Tentando fortalecer o nosso espírito e matar a nossa carne. Mas a gente precisa vigiar, porque quando a gente levanta propósito, o diabo também se levanta furioso para tentar fazer com que a gente saia do foco, do alvo. Mas todas as vezes que o inimigo usar a boca do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, do teu vizinho, do teu patrão, seja de quem for, não dê ouvidos. Fique atento, lembre-se da palavra do Senhor.
Do que o Senhor não se agrada? Não é para contendas, não é para debate. Ele diz também, seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma? Que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Muitas das vezes tem aparência, né? Pano de saco, né? Vou pra cinza, né? No Velho Testamento a gente vai ver muito isso. Porém, não estava fazendo, estava cumprindo um protocolo, né? O jejum precisa ser assim, mas não estava fazendo segundo a vontade do Senhor nas suas atitudes. Então lembre-se que jejum também é acompanhado das nossas atitudes, de como nós tratamos as pessoas. E nesta semana ainda nós vamos trazer mais temas sobre o jejum, para retirar as dúvidas. Hoje nós estamos falando de jejum ou sacrifício de tolo. Então quando nós entrarmos num propósito de jejum, nós vamos jejuar e fortalecer o espírito e não a carne. Então a carne ela vai morrendo ao tirarmos o alimento dela, né? Ao deixarmos um período sem ela se alimentar, e o espírito vai se fortalecendo, mas em oração. Então o jejum precisa ser acompanhado de oração. E nós vamos estar falando sobre isso também no nosso próximo vídeo, para que você possa entender e fazer o jejum segundo a palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.